Ô, professora, eu não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo sua voz, não. Você não está ouvindo minha voz porque o meu microfone estava desligado? Boa noite a todos. Quem nunca começou gravando uma aula com o microfone desligado, que atire a primeira pedra. E aí, professora, beleza? Tudo bem? Giovanni Felipe, Kennedy, César, Luiz Eduardo, Tati. E tem um nome aqui que aparece um monte de letrinha, que eu não sei quem que é. Muita gente, né, professor? É o hacker do time nosso. É o hacker, Muita Luiz gente. Eduardo. Tudo bem. Como passaram a semana? Conseguiram fazer atividade online? Fiz, professora. Encontraram os atributos que uma modalidade precisa para ser uma modalidade olímpica? Conseguiram? Faço, professor. Isso aí nós já fez uma vez. Quem? Você passou um trabalho ainda. Ah, foi? Em qual disciplina? Não lembro. Ah, não Foi no ano foi de passado. vôlei. Foi de Foi de vôlei. vôlei, foi de vôlei. Olha só, tinha me esquecido disso. Você só copiou e colou, né? Era o meu e de mais uma pessoa que tinha ficado mais completo. Tudo bem. Ai, meu Deus. Sou bom, né, professora? Pronto, né, Tati? Ó, tá se achando aí, ó. Pede para desativar o microfone. O microfone dele, né? Os caras me amam aqui, professora. Oh, meu Deus. Então, Já vamos volto, lá, rapidinho. pessoal. Vou dar início aqui, então, à nossa segunda aula. Estão animados? Digam que sim, que eu estou gravando. Olha. Então, vamos lá. Deixa eu já tirar a foto da primeira aula. Dá um sorrisinho aí para a câmera, para ficar bonitinho a foto, gente. 1, 2, 3. Ah, essa é escuro, não sei por quê. Mas tá bom, é só para registrar. Tudo bem. Então, vamos lá. Hoje daremos ao César aí, ligando a câmera. O dia que eu fizer um trabalho que é só aparecer na câmera, eu quero ver esse povo não ligar a câmera. Vai ter um dia... Olha meu cachorro aqui. Vai ter um dia que eu vou falar, ó, ligou a câmera, não precisa fazer atividade. Aí eu quero ver esse povo não ligar a câmera. Vai vendo, Tati. Fica só observando o que acontece com esse povo. Povo feio, não quer aparecer? Não é verdade? Tem que mostrar a cara feia. É, gente, entrou na câmera, fica bonito, porque hoje em dia tem tanto filtro. Não tem, gente, ninguém fica feio. Então, vamos lá. Vamos dar início a mais uma aula. Então, hoje é a aula 2. Deixa eu só ver aqui. Vou ativar o mudo de vocês, depois eu libero de novo para a gente comentar alguma coisa do conteúdo de hoje, tá? Em relação ao conteúdo da aula passada, tudo certo? Ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu relembre algo? Tá tudo bem? Tudo certo? A gente conversou rapidamente, né, sobre algum contexto histórico, a evolução da modalidade, como que, enfim, ela começou a se chamar ginástica rítmica, ela tinha outros nomes em anos passados. Vimos que alguns professores, autores, pedagogos, dançarinos fizeram parte, né, da história da ginástica, e nós também vimos vimos 2 vídeos, né, um de individual, da Bárbara Domingos, e outro da seleção brasileira de conjunto, não foi? Então, deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que é ginástica rítmica. E eu gosto sempre de passar esses vídeos na primeira aula, porque muitas pessoas ainda confundem a ginástica rítmica com a ginástica artística. E a ginástica artística é aquela que tem tanto para meninos, homens, quanto para as meninas. Então, que tem lá as argolas, o cavalo, a trave. Então, não é dessa ginástica que nós estamos falando. Nós estamos falando agora da ginástica rítmica. Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar o que é uma e o que é outra. E a nossa área de conhecimento, no módulo 10, é a ginástica rítmica. Então, vamos lá.
Na aula 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito dessa modalidade e como ela está retratada na literatura que temos atualmente. Vamos conversar também sobre a organização dela dentro da Federação Internacional de Ginástica, as suas características, as categorias e as modalidades dentro da ginástica rítmica. Então, hoje sim, a gente vai fazer a introdução da ginástica rítmica e não mais a sua evolução histórica como ocorreu em nossa primeira aula. Então, olha só, para nós entendermos o conceito da ginástica rítmica, nós precisamos compreendê-la sobre um tripé. Então, a ginástica rítmica, para ser ginástica rítmica, ela precisa ter esse tripé muito bem claro, muito bem estabelecido. O que faz parte desse tripé? Os fatores movimentos corporais, a música e os aparelhos. Então, o que são movimentos corporais? É todo aquele movimento que é realizado dentro de uma coreografia, dentro de uma série, seja uma série individual, seja uma série em conjunto. Então, o que pode ser os movimentos corporais? Os movimentos que compõem um passo de dança, os saltos, os equilíbrios, as rotações, pequenos saltitos, elementos pré-acrobáticos, tudo que a ginasta faz no tapete, que é movimento, está dentro desse aspecto movimentos corporais. Porque não há série de ginástica rítmica sem movimento. Então, ela faz parte desse tripé e ela é fundamental. Assim como a música. A música, ela está presente em todas as séries, seja de individual, seja de conjunto, seja com aparelho ou sem aparelho. A música, ela tem que estar presente. E o que nós temos de evolução do ciclo passado para o ciclo atual é que hoje as músicas, elas podem ser tanto instrumentais, ou seja, somente a melodia, os instrumentos, mas agora ela também pode ser cantada. Então, uma das séries da ginasta, dentro de uma competição, pode ser com letra, desde que essa letra não tenha palavrões, palavras de baixo calão, que não combine, né? Que não tem nada a ver, né? Músicas que tenha esse critério, fazer parte de uma competição onde nós estamos trabalhando basicamente com crianças. Tá? E mesmo que numa categoria adulta, o código de pontuação da ginástica, ela não permite que músicas com certos trejeitos e palavras estejam presentes nas coreografias. E essas músicas, o tempo de duração delas varia muito, de individual para conjunto. Numa série de individual, essa música ela pode ter de 1 minuto e 15 a no máximo 2 minutos e 30. Aliás, perdão, individual, música de 1 minuto e 15 a 1 minuto e meio. Então, quando a técnica entrega lá para o cara do som a música da sua ginasta, essa música ela não pode ter menos que 1 minuto e 15 e não pode ter mais que 1 minuto e meio. Vamos supor que tenha 1 minuto e 35, por exemplo. Nós vamos ver no decorrer dessa área de conhecimento que se a arbitragem que tiver com o cronômetro perceber e registrar que a música tem mais de 1 minuto e 30, ela anota lá no papelzinho e dá para o juiz coordenador da mesa. E aí a ginasta ela é despontuada, porque a música dela foge do critério, foge da regra que está ali no código de pontuação da modalidade. Tá? E assim acontece com um conjunto. Só que o conjunto tem mais elementos e é mais ginastas na quadra. São 5 ginastas que compõem um conjunto. Então, a música ela é um pouquinho maior. Então, a música de conjunto ela pode ter de 2 minutos e 15 até 2 minutos e 30. Não pode ter menos que 2 minutos e 15 e não pode ter mais que 2 minutos e 30. Se tiver menos ou se tiver mais, o juiz que está com o cronômetro, ele vai anotar qualquer irregularidade
e vai despontuar a ginasta ou o conjunto que ele estiver arbitrando, tá? Então, isso precisa ficar muito claro. E em relação aos aparelhos, quais que são os aparelhos que compõem a modalidade da ginástica rítmica? Então, nós temos a corda, o arco, a bola, as massas e a fita. Todo mundo conhece esses 5 aparelhos? A fita eu mostrei em um vídeo na aula passada, com a Babi, com a Bárbara Domingos, que é ginasta da categoria individual, seleção brasileira. E o arco e as massas, acho que estava no conjunto, não estava? Elas não apresentaram um conjunto misto? Vocês lembram? Massas, até deixei aqui, ó, pra vocês lembrarem. Parece aqueles... parece malabares de circo, tá? Então, esses aqui são as massas. E é o único aparelho que são 2. Então, a corda é só uma por cada ginasta, a bola também, a fita também, o arco também, a massas é o único aparelho que né, composto pelo par. Então, cada ginasta tem 2. Tem um par, tá? Então, gente, para ser ginástica rítmica, precisa ter esses 3 elementos. Então, quando nós estamos treinando uma ginasta, ela vai aprender o manejo desses 5 aparelhos, tá? E de acordo com as competições, é requerido o aparelho da vez, o aparelho do ciclo. Então, para ser ginástica rítmica, não pode ter só movimento corporal e música, a não ser que ela esteja fazendo uma série de mãos livres. Aí tudo bem. Não pode ser ginástica rítmica se tiver só movimento corporal e aparelho. É fundamental que a música esteja presente. Então, esse é o tripé que fundamenta, que conceitua a ginástica rítmica. E aí, seguindo esse entendimento do que é a ginástica rítmica e o que ela compõe, a gente pode, então, explorar alguns conceitos que a literatura nos traz. Então, nós temos aqui um conceito de 95, já bem antigo, que trata a ginástica rítmica como uma modalidade abrangente que engloba em si exigências técnicas e estéticas conduzentes ao desporto e à arte. Lembra que eu perguntei para vocês na aula passada? A ginástica rítmica é o quê? É desporto ou é arte? E ela se fundamenta nos 2 solos, tanto quanto esporte, tanto enquanto arte. E na aula passada eu também coloquei o porquê, né? Quais são as características da ginástica rítmica enquanto esporte e quais as características da ginástica rítmica em relação à arte. Então, a sincronia, a beleza, os colãs, o inedetismo, a originalidade das séries e tudo que compõe uma coreografia da ginástica. E nós temos aqui um outro conceito, pessoal, de Lafranc, que foi a precursora da ginástica rítmica em nossa cidade, né, na cidade de Londrina. Então, ela coloca no seu livro que a ginástica rítmica é caracterizada pela constante busca pelo belo. Então, o conceito dela é um conceito mais romântico, vamos dizer assim. É uma busca constante pelo belo, pela explosão de talento e criatividade, em que a expressão corporal e virtuosismo técnico se desenvolvem juntos, formando um conjunto harmonioso de movimento e ritmo. Então, assim ela conceitua a ginástica. E eu trouxe para vocês um conceito mais atual, que foi o que eu publiquei no meu livro que eu conversei com vocês na aula passada. Então, esse conceito está aqui publicado em 2019. Então, como que eu coloquei a ginástica rítmica? Que é uma modalidade olímpica, que requer vivências motoras advindas de uma tríade composta pelo manejo dos aparelhos corda, arco, bola, massas e fita, ou ainda mãos livres. As diferentes formas de movimento corporais, como giros, saltos e equilíbrios, combinados com a interpretação e a expressão de gêneros musicais ecléticos, poderão auxiliar no desenvolvimento e evolução do esquema corporal como um todo. Então, esse meu conceito, juntamente com
o professor André Aguiar, é um conceito mais técnico, né? Ele já diz quais são as características da modalidade neste conceito. Então, não tem como você ler esse conceito e não saber quais são as características, qual é o tripé que fundamenta e que sustenta a ginástica rítmica em seu conceito. E aí, diante dessa visão de diferentes conceitos ao longo da história, né, de 95 até 2019, eu creio que eu consigo fazer deixar para vocês um solo, né, um chão, para saber aonde que vocês estão pisando e o que nós estamos estudando, para que não haja confusão com outras modalidades e para que não haja confusão com outras ginásticas. Olha só, a ginástica rítmica, ela é organizada pela Federação Internacional de Ginástica. E a Federação Internacional de Ginástica, ela organiza essas modalidades em modalidades de apresentação e modalidades de competição. Então, nós temos lá a ginástica para todos, muito conhecida pela gimnaestrada, a ginástica artística, a acrobática, a aeróbica, a ginástica rítmica, que é o que nós estamos estudando, a ginástica de trampolim e agora, mais atualmente, o parkour. Vocês sabiam que o parkour agora é uma modalidade de ginástica? Pois é, o parkour, ele agora faz parte de modalidades da ginástica. Portanto, ela está submissa à Federação Internacional de Ginástica, que rege, né, as regras, as competições, os ciclos e tudo mais. Bom, vamos às características, então, da ginástica rítmica. Olha só como que é a área de competição da ginástica. A área de competição da ginástica, ela tem 8 metros de altura. Por que precisa ser tão alto? Porque se a gente for fazer uma competição de ginástica e um ginásio que é muito baixinho, quando as ginastas lançarem o aparelho, vai ficar preso lá no teto. Porque elas precisam dessa altura para ter tempo de fazer rolamentos, os riscos, os elementos dinâmicos de rotação que nós vamos ver no andar dessa modalidade. Então, o ginásio ele precisa ser alto. Quando a gente vai atrás de um ginásio para organizar uma competição de ginástica, a gente já verifica se o ginásio tem essa altura, para que não tenhamos, então, problema, principalmente em relação aos lançamentos. E o tapete da ginástica é de 13 por 13. Então, nós temos 13 metros de comprimento e 13 metros de largura. E ele é delimitado por essa linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha que contorna aqui, ó, a parte de dentro do tapete? Então, esta linha vermelha está delimitando o espaço, de 13 por 13. Então, qual é o tamanho da área de competição da ginástica rítmica? 13 por 13. Qual é a altura? 8 metros de altura. Então, tendo essas características, eu tenho um local apropriado para fazer uma competição de ginástica rítmica. Obviamente, pessoal, que se nós formos, por exemplo, pensar numa escola ou pensar o esporte numa dimensão mais recreativa ou educacional, não competitiva, a gente pode adaptar, né? Não é porque nós não temos uma quadra com 8 metros de altura ou não temos um tapete 13 por 13 que nós não vamos deixar de trabalhar, de ensinar a modalidade. Então, em diferentes ambientes, a gente pode adaptar. Nós temos estúdios aqui em Londrina que trabalham com a ginástica rítmica, não tem nem a metade desse espaço, tá? Mas você pode adaptar. E é muito importante que você tenha essa visão de adaptação para que esses fatores não sejam um limitador para você ensinar a modalidade. Ai, mas professora, os aparelhos da ginástica são muito caros. Pessoal, antigamente eu poderia defender essa afirmação. Realmente eram caríssimos, inclusive os oficiais ainda são caros.
Mas hoje, com lojas de departamentos esportivos, a gente encontra fita, arco, as massas, inclusive essas aqui eu comprei na Decathlon, então são mais acessíveis. Não são as coisas mais baratas do mundo, mas são acessíveis. E além disso, a gente pode também, e vocês vão fazer isso no final, até o final do módulo, que é de fazer os próprios aparelhos como materiais alternativos. Então, se a gente vai, por exemplo, trabalhar com massas, quais os materiais que a gente podia utilizar para fabricar algo que tivesse bem parecido com as massas? Então, um cabinho de madeira, uma garrafinha PET aqui, com areia para fazer peso. Então, dá para a gente fazer aparelhos alternativos. E essa é uma das atividades que nós vamos desenvolver até o final desse módulo. Já vai guardando material alternativo aí que vocês vão usar. Então, nada pode limitar o ensino da ginástica rítmica. Lógico que quando a gente tem um ambiente ideal, é muito, né? Favorece demais, favorece tanto os processos de ensino quanto de aprendizagem, mas isso não pode ser um limitador, bom? Até porque na maioria das vezes nós não teremos um ambiente ideal, e sim um ambiente adaptado. Pessoal, dúvidas até então? Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei esse slide para vocês verem aqui, ó, aonde que fica a arbitragem. Então, nós temos aqui, ó, o tapete 13 por 13. Em duas laterais da área da competição, nós temos um local aqui para colocar os aparelhos reservas, tá? Então, suponhamos que essa competição nós temos aqui o aparelho arco e as massas. Então, nós deixamos um aparelho reserva de cada lado aqui do tapete, tá bom? E nas extremidades aqui, nas diagonais, nós temos dois árbitros que nós chamamos de árbitros de linha. Então, nós temos aqui um árbitro de linha que fica responsável por esta linha que está na sua diagonal. E o outro árbitro que está aqui na outra extremidade, cuidando desta linha que está na sua diagonal e da outra linha que está na sua diagonal. Então, se o aparelho sai fora aqui, é este árbitro que anota. Se o aparelho sai fora nesta linha aqui, ou a ginasta sai fora, é este árbitro que anota esta falta. Tudo bem? E a banca de arbitragem, ela fica aqui à frente. Então, a ginasta, ela vai entrar para competir e vai competir aqui usando a banca de arbitragem como a sua frente. Tudo bem? Olha só as características das vestimentas da ginástica rítmica. Então, nesta modalidade, os colãs, eles precisam ser sem decotes, sem cavas altas. Então, nós temos aqui colãs que cobrem, né, o bumbum, esconde os glúteos. As sapatilhas, elas são meia ponta, tá vendo? Ela não cobre o calcanhar. Por quê? Na maioria das vezes, a ginasta estará utilizando apenas a meia ponta. Ela anda em relevê no tapete. Quase todos os movimentos que são realizados com tamanha elegância são realizadas na meia ponta. Então, não tem a proteção aqui do calcanhar, porque ela utiliza muito pouco, né, o apoio do calcanhar. A maioria dos movimentos é realizado na meia ponta. E o coque, gente, é um diferencial da modalidade de todas as ginásticas da Federação Internacional, né? Porque se vocês compararem, por exemplo, o coque da GE, da ginástica rítmica, com a ginástica artística, vocês vão ver, gente, não é puxando o saco não, mas o coque da ginástica rítmica é extraordinário, é lindo demais. Porque os coques da ginástica artística é assim, ó. Eles fazem aqui na hora, prende assim, ó,
e fica assim. E tá tudo bem. Elas estão toda brilhosa, com aqueles colãs maravilhosos, mas o coque, Tipo tá assim, assim. ó. O coque, isso, tá assim, ó. É nóis, Tati. Ó, vou até tirar foto do nosso coque, porque tá lindo demais. Ó. Lindo. Esse é o coque da GR, tá, gente? Da GA, da ginástica artística. Se você for ver o coque da ginástica rítmica, ó que belezinha, ó que bonitinha. Então, o coque, ele, na maioria das vezes, ele tá aqui, ó, em cima da cabeça, não atrás, em cima. Aqui ainda tá um pouquinho atrás. Mas a gente vai perceber, ó, que o coque, ele é bem em cima da cabeça. Impecável, diferente das outras modalidades. A ginástica rítmica, ela é muito glamurosa, gente. Não é por nada, não. Mas, ó, vem em mim. Então, todas essas características compõem as vestimentas das ginastas. Então, independente de ser uma modalidade de individual ou de conjunto, nós vamos ter essas características compondo a vestimenta das ginastas. Lembrando que, quando nós temos um conjunto, os colãs, eles precisam ser idênticos, inclusive nos detalhes. Então, se nós temos aqui, ó, um detalhe dourado do lado direito aqui do colã da ginasta, nós vamos ter este detalhe em todos os colãs, tá? Ó, todos os colãs são iguais. Eu não posso ter um detalhe aqui no meio de uma ginasta que na outra do mesmo conjunto não tem esse detalhe, tá? Tem que ser idêntico. Todos os colãs. Agora, quando é individual, aí ela é sozinha, não tem que estar igual com a de ninguém. E de preferência, pessoal, esse colã, ele tem que conversar com o tema da música que você coreografou, né? Não adianta você, por exemplo, coreografar uma música que é um frevo, por exemplo, todo alegre, todo colorido, todo movimentado, dinâmico, e aí você vai e coloca um colã cinza. Não conversa com a música, né? O frevo é cor. Então, ele tem que estar alinhado com a música, com a série, ele tem que compor. O colã, ele faz parte da composição artística, né? Ele tem que conversar com os movimentos e com a música. Pessoal, já está dando aqui que está acabando o meu tempo. Vou finalizar essa primeira parte da nossa aula e volto daqui 5 minutos. Até mais. Falou.